capítulo 3. Eu quero que enquanto você vai ouvindo e trabalhando o texto junto comigo nessa noite, você vá também se preparando para a ceia. Hoje nós temos ceia e já vai conversando com Deus ao longo de todo esse período, vai orando por mim também, que vou compartilhar com vocês esse texto. É a última, mas nós vamos fazer hoje porque não fizemos na outra. Ok. Antes de estudarmos o livro, o capítulo 3, eu queria que você pensasse um pouquinho. Se nós perguntássemos para as pessoas hoje em dia, todas as que você tem convívio, né? O que significa avivamento? Que tipo de resposta você acha que teria dessas pessoas? E aí? Avivamento. O que significa avivamento? Perdão, né? O que é um avivamento, vamos dizer? O que acontece no avivamento? O que você acharia que as pessoas responderiam? Vamos lá. Fogo, descendo do céu, barulho, que mais? Avivamento. O que vem na sua... Agora eu quero que você pense, né? O que vem na sua mente quando você pensa em avivamento? Seria você ter um compromisso mais sério, mais firme, mais forte, ser mais compromissado com Deus, avivar a sua fé que você já tem, é mais operante. Uhum. Alguém mais tem alguma coisa a mais a acrescentar aí no Jefferson? Ou criticar, falar, não acho que é isso aí não, você está errado. Bom, será que avivamento ele é pessoas caindo no chão? Será que são pessoas gritando? Será que são milagres acontecendo? Mudos falando? Pessoas que eram aleijadas começando a andar? Será que isso é um avivamento de fato? Outra pergunta que você poderia fazer para as pessoas e pensar também em você mesmo. Como que nós podemos produzir um avivamento? Eu nem sei o que avivamento direito é, mas como que eu poderia produzi-lo? Será que nós precisamos abrir um grande templo para ter bastante pessoas para ter um avivamento? Será que nós precisamos fazer um show numa praça com músicas, trazer um pregador famoso para ter uma cruzada evangelística dentro de um estádio para que isso produza um avivamento? Será que a gente tem que produzir algum tipo de atrativo e oferecer isso para as pessoas para que elas venham para a igreja, para que haja um avivamento? Como será que se produz um avivamento? Por incrível que pareça, se você for procurar o maior avivamento na história bíblica, você vai encontrar aqui em Jonas capítulo 3. Não foi num grande sermão de Moisés, não foi num grande sermão de Jesus, não foi num grande sermão de Paulo, também não foi num povo que temia Deus e aí decidiu servir mais ao Senhor. Também não foi por meio de um grande homem, um homem temente a Deus, obediente a Deus. Muito pelo contrário, foi por meio de uma pregação mal feita, de um profeta egoísta, um profeta desobediente, a um povo que não conhecia a Deus e era muito desobediente a Deus, e também que não durou muito tempo, durou apenas pouco tempo. É sobre isso que Jonas 3, de 1 a 10 vai falar, sobre um grande avivamento. E obviamente, quando a gente estiver estudando, a gente vai saber, isso aqui é um avivamento. Assim é produzido um avivamento. Né? Nós vamos tentar responder essas perguntas. Mas antes de olhar para essas perguntas, nós vamos ver que o texto ele nos traz uma grande lição principal, que é nos ensinar como é que Deus lida com o pecador, como Deus lida com o pecado e como Deus lida com o arrependimento das pessoas. Tá bom? É isso que Jonas 3 ele vai ensinar maior parte para nós. A primeira pergunta que esse texto responde para nós é como Deus lida com o pecador. Como é que Deus lida com as pessoas que pecam? Olha o versículo 1 até o 4. Vamos ler juntos aí. Cada um pode ler um versículo, por favor? De 1 até 4. Jonas 3, de 1 a 4. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Vai agora à grande cidade de Nínive
e proclama a mensagem que eu te ordeno. Versículo 3, outra pessoa. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Ok, como Deus lida com o pecador. Você vai perceber que o texto começa, versículo 1, com a declaração de que pela segunda vez a palavra do Senhor veio a Jonas. Mas por que esse texto diz pela segunda vez? Porque já teve a primeira. Você vai lembrar comigo que lá no capítulo 1, verso 2, volta a sua Bíblia aí, volta uma página. Capítulo 1, versículo 2, Deus diz para Jonas: dispõe-te, vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Deus disse para o seu profeta, um mensageiro dele, um crente, para ele ir até Nínive. E a tarefa dele era pregar, era proclamar contra a cidade, porque o pecado da cidade, a malícia dela, meio que se amontoou e chegou até Deus. Deus falou: olha, não aguento mais, chega, vou pôr fim à existência de Nínive. E vai lá pregar contra ela. Mas Jonas, a gente conhece muito bem a história, né? Ao invés de ir até Nínive, ele fugiu ao contrário, para outra direção, para Tarsis, que era o fim do mundo na época. E a gente sabe o que aconteceu. Deus trouxe uma grande tempestade que só podia ser solucionada se Jonas fosse lançado ao mar. E foi isso que aconteceu. E dentro do oceano, Jonas estava ali, quando ele é lançado na água, o mar para, e Jonas dentro do oceano, ele pensando que estava a ponto de morrer já. Quando ele estava naquele seu último suspiro, Deus preparou um grande peixe. Esse peixe veio e engoliu Jonas. E aí dentro da barriga do peixe, Jonas ora a Deus de maneira grata, porque Deus livrou ele da morte. Deus salvou ele e não permitiu que ele morresse. E aí Deus ordena que o peixe vomite Jonas. É interessante isso, né? É interessante que até para vomitar o peixe precisa de permissão de Deus, né? Jonas estava ali incomodando a barriga. Não, agora você pode vomitar, Jonas. Aí ele vai e vomita. Graças a Deus ele vomitou. Obviamente, literalmente, graças a Deus. E Jonas cai de novo na terra, da onde ele nunca deveria ter saído. E aqui que a nossa história começa, o capítulo 3. Deus chama Jonas pela segunda vez. E aí no versículo 2 a gente vai ver que Deus... O que Deus queria de Jonas? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou disposto a te dar uma segunda chance. Deus diz novamente: se disponha, se levante e vá até Nínive e proclame, literalmente aqui, grite contra Nínive. Mas o que será que Jonas precisava pregar? O que Deus diz para ele no versículo 2? A mensagem que eu te ordeno, a mensagem que eu te digo, a palavra que eu te dou. Perceba que Jonas ele não é chamado para ir até Nínive e falar o que ele quisesse lá. Vou lá falar um monte de coisa, pessoal. Não. Ele é chamado para pregar o que Deus queria que ele pregasse. E também não era só para ele ir em Nínive e ficar morando lá em Nínive. Tô aqui, Deus mandou ouvir. Não, vai lá e prega o que eu mandar você pregar. Não tirar nem um pouquinho do que Deus disse e nem pôr um pouquinho a mais. Outra pergunta que eu quero te fazer. Você percebeu como Deus chama a cidade de Nínive, no versículo 2? A grande cidade. Sobre isso a gente vai ver no versículo 3, que ele vai explicar um pouquinho, tá? Preste atenção nesse detalhe. Versículo 3, diferente daquela primeira vez, né, que a gente está acostumado, Jonas se dispôs, mas para fugir. Não, Jonas dessa vez ele se levanta, mas para obedecer. A mesma palavrinha que Deus usou lá no começo, disponha-te, levanta-te. Aqui ele se levanta e vai fazer isso. Só que dessa vez é para ir para Nínive, conforme a palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Agora parece que Jonas já entendeu a lição de que não adianta tentar fugir da vontade de Deus, né? Mas o que foi necessário para que ele entendesse tudo isso? Foi necessário para ele uma grande tempestade terrível. Foi necessário uma experiência de quase morte, um grande livramento de Deus, para que ele se tocasse e falasse: puxa vida, não dá para fugir de Deus. Se Deus quer algo, eu vou ter que fazer. E eu queria que você percebesse também que o texto ele dá uma informação para nós sobre Nínive. De novo, lembra que eu falei? Presta atenção, grande cidade. Algumas versões vão trazer, ora, Nínive era cidade muito importante. É assim que está aí, na de vocês?
Como que diz o seu, versículo 3, falando sobre Nínive? Grande cidade de Nínive e prega contra ela. Não, estou lendo errado. No 3. Falando sobre Nínive, a segunda parte. Segunda parte do versículo 3. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Ok, grande cidade, né? Eu estou falando isso por quê? Fala, Hélio. O meu tá. Ele se levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande de 3 dias de caminho. Ok. Algumas versões vão trazer a cidade muito importante diante de Deus, né? O que a Duda está lá. Porque em hebraico, muito importante e grande é a mesma coisa. É a mesma expressão. E essa expressão ela é repetida por Deus lá quando ele chama Jonas no capítulo 1, é repetida agora no versículo 2 e no 3 também. E lá no final do livro ele também vai repetir, vai falar sobre a grande cidade de Nínive. Por 4 vezes Deus chama Nínive de grande cidade. E essa expressão ela pode significar tanto algo que é grande em tamanho, mas também grande em importância. Por isso que o texto vai dizer, o que a Duda tá, que vai dizer era muito importante diante de Deus. Em outras palavras, Nínive era uma cidade grande, mas também uma cidade importante para Deus. E por isso Deus manda Jonas ir lá. Mas mais uma pergunta para nós tentarmos responder aí. O que tem na cidade de Nínive que é tão importante assim para Deus? Por que Deus mandou Jonas para lá? Porque Deus está insistindo tanto para que Jonas vá lá a essa grande cidade. Para salvar almas. Salvar almas, a gente vai chegar lá. O Hélio respondeu, vamos fechar a Bíblia, vamos embora que o Hélio terminou meu sermão aqui. Mas vamos tentar lembrar alguns fatos aqui. Jonas ele era um israelita. Tá? E algumas pessoas imaginam que foi ele mesmo que escreveu o livro, depois de tudo que aconteceu ele se arrependeu e escreveu. Né? Porque o livro termina com ele bem rebelde. A gente vai ver semana que vem. E ele escreveu para os conterrâneos dele, os israelitas também. E ele estava vivendo numa época em que a nação dele estava crescendo muito, o pessoal estava ganhando muito dinheiro, conquistando terras, mas em contraste com isso, eles eram um povo bem desobediente a Deus. Eles tinham abandonado totalmente ao Senhor. O próprio rei da época, que era o Jeroboão II, ele foi considerado um mau rei, um rei que não temia a Deus. Por isso toda a nação também estava deixando a palavra de Deus de lado. E nessa época tinha uma outra nação que estava crescendo muito, que era chamada de Assíria. Só que a Assíria ela era muito mais poderosa que Israel, e mais cedo ou mais tarde ela ia acabar dominando, conquistando a terra de Israel. E a capital da Síria ela se chamava Nínive, e é para esse lugar que Deus está mandando Jonas ir, né? Para pregar na grande cidade de Nínive, a capital da Síria, que está crescendo e que logo vai dominar Israel. Nínive era uma cidade grande, e pelo menos em 4 sentidos. O primeiro sentido de que ela era uma cidade grande, muito importante, é que lá em Naum, num livro que a gente daqui a pouco vai dar uma olhadinha nele, ela é chamada de a cidade rainha por Deus. Ela era constituída de várias cidades satélites, que eram cidades que ficavam em volta da grande capital. Por isso que o texto diz, até no finalzinho do versículo 3, que Nínive levava quantos dias para atravessar ela inteira? 3 dias. Estudiosos afirmam que ela deveria ter em torno de 100 quilômetros de distância, de extensão. Se você parar para pensar, é quase a mesma distância entre Bragança Paulista e São Paulo. 100 quilômetros. Nínive era de Bragança até a capital de São Paulo. E Jonas, para caminhar tudo isso, 3 dias seguidos sem parar. É caminhada a beça para chuchu. Nínive era gigantesca em tamanho. Pra você ter uma noção, a arqueologia descobriu aquele pessoal que cavoca buraco na terra para achar coisas das antigas civilizações. Né? Eles descobriram que as muralhas que cercavam essa cidade gigantesca que era Nínive, elas eram tão grandes que passavam 3 carruagens com 2 cavalos juntas, uma do lado da outra, de tão grande que era a muralha, em cima da muralha. Então você jogava futebol em cima dessa muralha. Era um campo de futebol ali. E era muito grande. Então a cidade de Nínive era grande primeiro em tamanho. Segunda forma que Nínive era grande era em população. Olha o capítulo 4, versículo 11. Alguém lê pra gente 4:11. Então hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem
discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ok. Nesse texto, Deus fala para Jonas... Outra pessoa. Tá, pessoas, né? Ou homens, né? Tanto faz. Mas aqui, Deus está dizendo, olha, Nínive tem 120 mil pessoas, ou homens, que não sabem discernir nem da mão direita, da mão esquerda. Não sabem nem o que é certo e o que é errado. Os estudiosos, eles acreditam que quando Deus cita pessoas que não sabem discernir nem mão direita da mão esquerda, eles acreditam que ele está se referindo a crianças, que não sabiam o caminho, não sabiam tomar decisões corretas. E se for baseado nessa informação, se isso de fato for verdade, provavelmente Nínive tinha uma população de 600 mil habitantes. Um pouco mais de 5 vezes mais do que Atibaia. Atibaia tem gente pra chuchu, não tem? Quase 5 vezes mais do que... Um pouco mais, né? De 5 vezes mais do que a população de Atibaia. Então, de Bragança até São Paulo, 5 vezes mais do que Atibaia. Então, Nínive era grande em população também. Terceira forma que Nínive era grande, aí não é tão legal, era grande em pecado. Essa é a pior informação sobre Nínive. Era gigantesca nos seus pecados. A gente viu no versículo 1, ou capítulo 1, versículo 2, que Deus tinha dito que a malícia de Nínive tinha subido até ele. Tinha amontoado até ele, crescido. No meio do arrependimento do povo, a gente vai chegar lá nesse texto, mas o rei de Nínive vai reconhecer que eles tinham um mau caminho, eles andavam em maus caminhos, e também tinha violência no meio do povo. Mas, o livro de Naum, ele nos dá uma descrição mais detalhada de como era a situação de Nínive. Se você está com a sua Bíblia, você vai passar algumas páginas para frente, vai passar Miqueias, está vendo Miqueias aí? Passa Miqueias, você vai ter o próximo livro, que é... Naum. Vocês acharam? Naum. Achamos Naum. Ok? Deixa eu explicar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro ele foi escrito 100 anos depois de Jonas. Tá? Então, depois de 100 anos, Deus revelou ao profeta Naum uma mensagem que precisava escrever. E, na verdade, Naum foi escrito... era uma promessa de Deus de julgamento para Nínive. A mesma cidade que Jonas deveria ter ido pregar. Então, isso significa que os ninivitas... eles se arrependeram nesse texto que a gente está estudando hoje, mas 100 anos depois eles voltaram a cometer os mesmos pecados que eles cometiam antes. Tanto que Deus está mandando um julgamento para eles. E perceba que mais ou menos durou uma geração só aquele arrependimento. Né? Uma geração só. Depois os netos já estavam de volta na malícia, no pecado. E no livro, Deus vai chamar Deus chama Nínive, de cidade sanguinária, ou meretriz, feiticeira. Esse é o nome de Nínive. E dentre os pecados de Nínive estão incluídos alguns. Capítulo 1, versículo 10. Alguém lê para nós. Pois ainda que se entrelaçem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente destruídos como palha seca. Qual o pecado deles aí? Bêbados, bebedice. Eram pessoas bêbadas. Outro tipo de pecado, versículo 14. Alguém lê para nós. Porém, contra si, assim dia o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses terminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Olha que interessante, eles tinham postes, ídolos, deuses, eles eram idólatras. Não só isso, capítulo 2, versículo 12, um outro tipo de pecado deles. O leão caçava o que bastava para os seus filhotes Estrangulava. as suas cavernas de presa e as suas tocas de rapina. Aqui você vê violência, eles estrangulavam seus inimigos, eles prendiam seus inimigos, eles não tinham misericórdia com seus inimigos. Capítulo 3, versículo 1. Quem pode ler para nós? Ai da cidade de Sei, ela está toda cheia de mentiras e de roubo, e não solta sua presa. Mentira, roubo, falta de misericórdia, chamada de cidade de sangue, Rápido. de rapina.
E tem mais um pecado deles, capítulo 3, versículo 19, último versículo. Quem lê para nós? Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama obterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Maldade, essa cidade era maldosa. Então os ninivitas, só para vocês terem uma noção, pode voltar para Jonas, eles tinham o costume de, quando eles aprisionavam homens de outro exército, eles cortavam as mãos desses homens e cegavam eles, e eles viviam como escravos, girando moinhos, sem visão e sem mãos. Eles matavam as grávidas, queimavam as crianças. Quando eles pegavam os inimigos e arrancavam as peles dos corpos deles enquanto eles estavam vivos. Eles tiravam toda a pele do corpo dos seus inimigos. Eles penduravam os homens em estacas e penduravam no meio da praça pública e ateavam fogo nessas pessoas para que eles fossem a iluminação das praças à noite. Era isso que Nínive fazia. E era para essa terra que Deus estava mandando Jonas. Nínive também era grande em pecado. Mas também, o último item de que Nínive era grande, ela era grande em importância para Deus. Mesmo assim, mesmo sendo quem era, Deus considerava ela como importante, tanto que enviou o profeta para acusar ela dos seus pecados. Deus poderia simplesmente ter mandado cair fogo do céu para destruir Nínive. Mas ao invés disso, Deus mandou um pregador dando para eles a oportunidade de se arrepender. Então era importante para Deus. E a gente vê no versículo 4, Jonas 3:4, que Jonas nem chegou no meio da cidade. Quanto tempo ele andou? Um dia só. E ele já estava pregando. E perceba uma coisa sobre a pregação dele, né? A pregação dele tinha quantas palavras? Conta aí. 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída, será subvertida. Essa pregação dele era curta e tinha alguma palavra de esperança para o povo lá? Hã? Imagina você ouvindo esse sermão aí, né? Alguém vem, você vai ser destruído em 40 dias. Tá, e o que eu faço? Não, é só isso que eu tenho para falar para você. Essa era a mensagem de Jonas para o povo. Não tinha nenhuma esperança, não tinha nenhuma palavra de graça, de perdão, né? É claro que Jonas, ele deve ter falado alguma coisa a mais para as pessoas quando as pessoas perguntavam. Mas o autor, ele se preocupa em mostrar e resumir tudo o que ele estava pregando em uma frase para mostrar a falta de vontade dele e a falta de misericórdia que ele tinha com aquele povo. A palavra subvertida, que aparece na versão da Duda, ela significa literalmente virada de ponta cabeça, do avesso. É a mesma palavra usada lá em Gênesis quando Deus destrói Sodoma e Gomorra. Como que Deus destrói Sodoma e Gomorra? Vocês lembram? Chuva de fogo e enxofre no Antigo Testamento. É a mesma palavra. Sodoma e Gomorra foi subvertida. E ele está dizendo, Nínive vai ser subvertida. Deus literalmente vai acabar com Nínive. Vai destruir tudo que existe naquele lugar. Mas mal Jonas sabia que dali 40 dias, de fato, Deus ia virar Nínive de ponta cabeça. Mas não do jeito que ele estava esperando. E a gente vai ver, graças a Deus, que Deus virou de ponta cabeça em outro sentido. Esses 4 versículos, eles nos ensinam uma grande lição. Fale junto comigo. Deus ama os homens. Deus ama os homens, Mesmo quando eles pecam. mesmo quando eles pecam. Pense um pouquinho sobre essa frase. Deus te ama, mesmo quando você peca. Mesmo com a desobediência de Jonas, mesmo com aquela oração, mais grato do que arrependido, mesmo que ele não tinha entendido ainda a lição que Deus queria ensinar para ele, Deus dá uma segunda chance para Jonas. Deus podia ter simplesmente matado Jonas, ou deixado Jonas fugir, mesmo que quer ficar longe de mim, fica longe de mim pro resto da vida. Ou morre aí no ventre do peixe, ou se não morre no ventre do mar. Deus podia ter chamado outro profeta para cumprir a missão. Ou Deus podia, sei lá, feito passar um anjo lá e pregar, mas ele queria que fosse Jonas. É assim que Deus lida com o servo dele, um crente verdadeiro, mas que quando peca, é assim que Deus lida. Deus dá uma segunda chance, Deus insiste na vida dele. Deus ama os homens mesmo quando eles pecam. Mas também você percebe aqui que mesmo diante de tanto pecado, tanta maldade de Nínive, da idolatria, da violência dele, do sangue nas mãos que aquele povo tinha, Deus ainda se preocupava com essa cidade. Tanto que ele não destruiu a cidade de imediato. Ele podia ter, vocês pecaram tanto que vão morrer tudo agora, não vou nem avisar vocês. Deus podia ter enviado fogo do céu, ter consumido eles, igual fez com Sodoma e Gomorra. Mas Deus estava dando chances de
Há arrependimento para essa cidade. E é assim que Deus mostra a paciência dele, a preocupação com o pecador. Ele dá chances de arrependimento. E como ele faz isso? Enviando alguém para pregar a sua palavra. Se você está ouvindo a palavra, Deus está te dando chances. Deus não destrói totalmente, mas dá a oportunidade de se arrepender, de se voltar do mau caminho. Deus ama os homens, mesmo quando eles pecam. Isso me faz pensar em algumas aplicações. A primeira aplicação é que a tarefa de Jonas ela não era uma tarefa fácil. Sim ou não? Hã? Jonas estava cansado, ele ficou dentro do peixe 3 dias. Quem é que dorme? Dentro de um peixe ali. Ninguém dorme. Para onde que eu vou? Será que eu vou ser vomitado? Será que eu vou morrer aqui? Ninguém dorme dentro de um peixe. Ele tinha que pregar para um povo maldoso, um povo que, se não se arrependesse, provavelmente ia matar ele. A gente viu como esse povo era mau. O pior, a gente tinha que caminhar 100 quilômetros, 3 dias de caminhada, e falar em alta voz a todo mundo que eles estavam errados. Vocês vão morrer, vocês estão errados. Mas o que era mais difícil para ele, talvez não era nem tudo isso aqui que a gente falou, mas é que ele não queria fazer isso. Ele não queria pregar. Ele sabia que não tinha como fugir de Deus. Ele não queria obedecer a Deus, mas ele não tinha outra opção. Se eu não for, Deus vai me obrigar a ir. E a nossa vida, a vida cristã, muitas vezes ela não é fácil. Como é a vida de Jonas. Nós somos chamados a testemunhar de Deus na escola, no trabalho, na nossa casa. Mas as pessoas a quem nós somos enviadas, elas não querem ouvir de Deus. Elas são desobedientes, elas zombam de nós, elas não temem a Deus, elas falam mal de nós, elas fazem o mal para nós. No casamento, nós somos chamados a perdoar os nossos cônjuges diariamente, mesmo quando eles pecam, como Deus nos perdoou. Isso é difícil. Quando a gente olha para o bairro do Maracanã, a gente vê um grande trabalho para ser feito. As pessoas duras de coração, as pessoas rebeldes, as pessoas não querem ouvir de Deus. E o pior de tudo isso, quando a gente olha para o nosso coração, muitas vezes nós não queremos obedecer a Deus. A gente sabe que está errado, que é melhor obedecer, mas nós somos rebeldes. Dói ser fiel a Deus. Há um preço para pagar. Mas Deus ele nos chama a espelhar o amor dele por nós. Mesmo assim, ele insiste nas nossas vidas. Ele ama, ele perdoa a mim e a você. E ele nos convida a amar as pessoas como ele nos ama. Por isso, dê testemunho de Deus no seu trabalho. Mesmo que isso seja difícil, seja honesto. Submeta-se ao seu patrão, respeite ele mesmo que ele não goste de você. No seu casamento, espelhe o amor de Deus por você. Perdoe mesmo que seu cônjuge peque contra você. Dê uma segunda chance às pessoas. Leve as pessoas à palavra de Deus, mesmo que as pessoas não mereçam ouvir de Deus. Não só isso, mas também tenha esperança. Talvez Deus está te dando a segunda chance de se arrepender, de recomeçar a voltar a andar com Ele. Aproveite essa paciência de Deus enquanto ela está durando. Você lembra que Jonas ele teve segunda chance, mas vocês lembram da história de Moisés? Quando Deus disse, bate na pedra. Fala a pedra. O que ele fez? Bateu na pedra com raiva do povo e Deus não deu segunda chance para Moisés. Ele não entrou na terra prometida. Por que deu para Jonas? Só Deus sabe. Mas talvez, quem sabe essa não é a sua última chance. Não fique esperando uma segunda chance, uma outra oportunidade. Obedeça a Deus agora. E talvez você está aqui ouvindo tudo isso aqui e você não tem dado ouvido a Deus, você não tem vivido uma vida parecida ou talvez você tenha vivido uma vida parecida com a dos ninivitas. Uma vida de bebedeira, uma vida de vício, uma vida de mentira, uma vida de violência, uma vida de maldade, uma vida de roubo, de desobediência aos pais. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Se você está ouvindo a palavra de Deus, é porque você é importante para Deus. Deus não te destruiu ainda, Ele poderia já ter destruído. Ele não pôs fim à sua vida, mas Ele está fazendo você ouvir a palavra dEle. Por isso se arrependa. Deus está te dando chance de se arrepender, de voltar para Ele. Ele quer te salvar. Não espere os 40 dias. Talvez você não tenha 40 dias. Deus ama o pecador mesmo quando ele peca. Foi por isso que Deus enviou Jesus ao mundo. Para morrer por pecadores. Para morrer no meu e no seu lugar. Em Cristo nós somos perdoados apesar de não merecermos. Essa é a maneira com que Deus lida com o pecador. A segunda pergunta que esse texto responde é como Deus lida com o pecado. Versículos 5 até o 9. Vamos ler juntos. Eu vou ler aqui e você vai acompanhar na sua Bíblia, tá? 5 até 9. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum.
e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a suplicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus. E cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Como Deus lida com o pecado? O que é surpreendente nesse texto é que, diante de uma pregação tão mal feita e tão mal intencionada como a de Jonas, o resultado dela foi maravilhoso. E a gente vê aqui pelo menos 3 resultados dessa pregação. O primeiro resultado, o arrependimento do povo, versículo 5. Quando eles ouviram Jonas, o que Jonas estava pregando? Lembra da mensagem de 7 palavras? Ainda, quantos dias? 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a mensagem de Jonas. Quando eles ouviram essa mensagem de Jonas, olha o versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Eles não só creram na mensagem de Jonas, mas no Deus que estava enviando aquela mensagem. E eles não só creram, mas eles também reagiram a essa fé. Perceba o que eles fizeram. Eles proclamaram um jejum entre eles. Segundo, eles se vestiram de panos de saco. Esse pano de saco é um tecido grosso, um tecido áspero, que bem incomoda pra chuchu, aquele negócio pesado. E eles tiravam todas as roupas e ficavam com esse roupão de pano de saco. E na época, aquele povo usava isso para demonstrar 3 coisas. Primeiro, tristeza pelo pecado. Quando eles estavam com aquilo, eles estavam tristes pelo seu próprio pecado. Humildade. E terceiro, penitência. Eles estavam se castigando. A gente fez coisa errada, a gente é culpado, a gente precisa pagar o nosso erro. Perceba que todos fizeram isso, desde o maior até o menor, do mais rico ao mais pobre, seja adulto, idoso, homem, mulher, criança, escravo, governador, enfim, todas as pessoas fizeram isso. Você vai perceber também que Jonas, ele percorreu toda a cidade, precisou? Quanto tempo ele tinha andado só? Um dia, né? Ele nem chegou na metade da cidade, nem chegou no mais importante, no centro lá da cidade, e o povo já está começando a se arrepender. A pregação dele chega mais longe e chega primeiro do que o próprio profeta. O segundo resultado da pregação dele é o versículo 6. O arrependimento agora do rei. Talvez aqui o autor está querendo explicar como é que foi essa atitude que alcançou o maior, né? Do menor até o maior. O maior que poderia ser é o rei. Eu quero que você perceba que é Jonas quem prega para o rei. Quem é que leva? Como é que o rei ouve a mensagem que Jonas estava pregando? Versículo 6. A notícia chega aos ouvidos dele. Que notícia que chega aos ouvidos dele? Primeiro que o povo estava todo mudando ali, pondo roupa de saco. E segundo, por que eles estão fazendo isso? Porque tem um cara gritando aí falando que a gente vai morrer em 40 dias. E olha que interessante, que a palavra de Deus ela parece um leão faminto, solto numa manada de elefantes e ninguém consegue segurar. O que o Jonas fez foi só soltar esse leão e a palavra fez o resultado esperado por Deus. E isso é muito interessante. Nada mais foi preciso. O rei também ele toma algumas atitudes depois de ouvir o que ele ouviu. Primeiro, o que o rei faz? Ele se levanta do trono. Aí o que ele faz depois? Tira as roupas, se despiu das roupas reais, aquelas roupas cheias de riqueza, cheias de glamour, né? Depois ele se veste de panos de saco. Lembra que significava tristeza, humildade, castigo a si mesmo. E ele agora se senta, mas não mais no trono, mas ele se senta nas cinzas, no pó, na poeira. Literalmente o rei ele se arrependeu dos seus pecados e ele se humilhou como qualquer outro homem. É interessante perceber que quando se trata de pecado, todos os homens são iguais para Deus. Todos os homens. O juízo de Deus é para todos. Lembra? Todos pecaram. Mas o arrependimento também é para todos. Não importa a posição, não importa a função, não importa o poder que a pessoa tem. Diante de Deus, todos nós somos como esse rei ficou no final da história. Humilhado no pó, nu, ou talvez com roupas grosseiras, sem nada de bom para oferecer para Deus. Essa é a minha e a sua realidade diante de Deus. Terceiro resultado da pregação de Jonas é o decreto do rei. Versículos 7 até o 9. O rei ele não só se humilha, ele não só se arrepende, mas ele emitiu um decreto, um mandado para Nínive.
E nesse decreto, o rei ordena 4 coisas. Primeira coisa, versículo 7. Ele ordena um jejum. Ele diz, olha, eu e os meus grandes, os nobres, os governadores, nós estamos dizendo para todo o povo, nenhum homem, nenhum animal, nenhum boi, nenhuma ovelha deveriam comer ou beber nada. Interessante aqui que até os animais estão incluídos. O que o animal tem culpa? Né? Quem está pecando são os ninivitas e o animal não pode comer. Né? Isso porque todos pagam o preço do pecado. Você peca aqui, mas todos são afetados e até os animais, até a natureza é afetada pelo pecado. Os animais pecam? Os animais não pecam, mas eles escolhem as consequências do pecado do homem. Eles desobedecem. Os animais são animais irracionais, né? As pessoas dizem. Né? Mas eu quero que você perceba o segundo decreto que o rei dá, comecinho do versículo 8, ele manda eles se humilharem. Ao invés deles comer e beber alguma coisa, todos os homens e até os animais deveriam ser cobertos de pano de saco. De novo, aquela ideia, aquela prática que simbolizava tristeza, humilhação, penitência, né? Autocastigo. A terceira ordem que ele dá na segunda parte do versículo 8 é a oração. Todos deveriam clamar, literalmente aqui, gritar. Lembra aquela palavra que Deus disse para Jonas? Vá até Nínive, clame contra ela. Sabe quem está clamando agora? Os ninivitas. Vocês devem clamar, gritar desesperadamente, proclamar a Deus. Em outras palavras, o rei está dizendo, todos vocês devem agonizar, devem gritar em oração a Deus, pedindo ajuda. E a quarta ordem, no finalzinho do verso 8, o rei continua dizendo, vocês precisam se converter. Todos se converterão de 2 coisas. Primeiro, do seu mau caminho. Segundo, da violência que tem nas suas mãos. Alguém sabe o que significa conversão? Literalmente, como Jefferson fez, né? É voltar atrás, é retornar. Em outras palavras, o rei decretou para o povo o seguinte, olha, todos nós devemos parar de fazer o mal que estamos fazendo e de promover a violência e devemos fazer o bem e promover a paz. Nós devemos parar de fazer e fazer o contrário. Não era só necessário você parar de pecar, mas ele falou, parem de pecar e façam bem no lugar disso. Isso é conversão. E depois disso o rei, ainda depois de dar essas ordens, ele dá uma expectativa para o povo. E não é muito boa. Versículo 9, olha o que ele diz. Quem sabe Deus se volta. Esse se volta aqui é a mesma palavra usada para converter. Voltar atrás, que nós vimos agora atrás. Quem sabe Deus se converte à decisão dele e se arrependa, tenha pena de nós e se aparte. Converta, volte atrás do furor da sua ira, a tal ponto que nós não venhamos a perecer, a morrer. Em outras palavras, olha o que o rei está dizendo aqui, é o seguinte. Vamos todos jejuar, vamos todos nos humilhar, vamos todos orar e todos nós vamos nos converter do mau caminho. Quem sabe assim talvez Deus também volta atrás e não nos mate. Quem sabe Deus haja com misericórdia e nos livre dessa condenação que é certa e que nós merecemos e nós sabemos que merecemos. E eu queria que você prestasse atenção que em momento nenhum o rei ele reivindica algo de Deus. Você vê o rei batendo no peito e falando, Deus, agora que a gente entendeu a mensagem aí, agora você tira o Jonas aqui, que a gente não quer mais ouvir a tua palavra, agora a gente vai fazer a nossa vontade. É isso que ele faz? O rei, ele simplesmente sabe que Deus é justo ao punir eles. Ele sabe que eles não merecem nada de Deus e nada do que eles podem fazer para Deus vai mudar isso. Talvez Deus perdoe, mas não é certeza. A resposta do povo, diante desse anúncio do juízo de Deus por parte de Jonas, ela foi baseada na seguinte convicção. Lembra como Deus lida com o pecado? Deus é justo quando pune o pecado. Vamos falar juntos? Deus é justo quando pune o pecado. Nada do que eles façam pode mudar o juízo de Deus. Nem os maiores tesouros que aquele rei tinha poderiam comprar Deus, poderiam subornar Deus para que ele não destruísse a cidade. Nessas horas, nenhum ídolo podia ajudar eles. Nenhuma estátua podia ajudar eles. Toda a violência, toda a maldade que eles cometeram estava prestes a ser punida. Todo o sangue que eles derramaram ia ser cobrado da mão deles. E a única atitude que eles poderiam ter em relação a isso era se arrepender e fazer o que eles fizeram, clamar por misericórdia. Primeiro, eles creram em Deus, mas eles não pararam por aí. O que eles fizeram? Jejuaram, se humilharam, oraram, se converteram. E isso principalmente, que é mudar de atitude. Tudo isso na esperança de que Deus talvez tivesse misericórdia deles. Eles sabiam o que um homem no futuro, chamado Augustus Strong, ele disse. Deus não tem obrigação de ser misericordioso. Deus tem a obrigação de ser justo. E Deus é justo.
Essa é a obrigação de Deus contra o pecado. A única coisa que nós podemos ter certeza de esperar de Deus é justiça e punição contra o pecado. Isso porque Deus é justo quando pune o pecado. Isso deveria te fazer e me fazer refletir um pouquinho. Diante de Deus não tem distinção de homens. Todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores que merecem o juízo de Deus. Todos nós devemos nos arrepender. Não interessa se você cresceu na igreja, não interessa se você é chefe de uma empresa, não interessa se você é rico, se você é pobre, não interessa se você é um professor formado na universidade ou se você é um aluno do ensino fundamental. Todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E quando a gente olha para a atitude do rei diante desse juízo de Deus, nós podemos tirar também muitas lições. Primeira lição, o rei ele levou todos os que estavam debaixo da autoridade dele a se arrepender. O rei ele não só tomou a palavra dele para si e falou, não, isso é para mim, eu preciso me arrepender, os outros que se lasquem, os outros que morram, eles que esperam os 40 dias a eles sejam destruídos. Não, o que o rei fez? Ele não só se humilhou, ele não só se arrependeu, mas ele falou, gente, todos devem fazer o mesmo. Por isso, mães e pais, ou quem vai ser pai um dia, avós, né? Você tem levado a sua família toda ao arrependimento? Você se arrepende e leva essa palavra de juízo de Deus para dentro da sua casa? Você leva os seus a entenderem o quão sério é você pecar contra Deus? E o quão as pessoas são pecadoras, são carentes da graça de Deus? Se você tem uma empresa, ou se você tem pessoas subalternas a você, você leva para a sua empresa arrependimento? Você faz com que as pessoas para que elas não soneguem impostos? Dentro do seu limite, dentro daquilo que você pode, você leva as pessoas a se arrependerem também? A segunda lição que a gente vê do que o rei faz é que o arrependimento do rei foi tanto que em momento nenhum ele reivindicou nada de Deus. A gente vê o contrário, ele se humilhando na presença de Deus e clamando, Deus, quem sabe talvez o Senhor pode nos salvar. E o que tem gente hoje em dia que diz que está arrependido, e você vai concordar comigo, o que tem de gente hoje no mundo que diz que está arrependido, mas não acata a disciplina? Gente que diz que está arrependido, mas arranja um monte de desculpas, joga a culpa do pecado dele nas costas dos outros e ainda pensa que pode se colocar em pé diante de Deus e cobrar alguma coisa de Deus. O verdadeiro arrependimento ele não exige nada de Deus. Ele só lamenta, ele acata, ele se submete à vontade de Deus. E pergunta para mim e para você, é assim que nós nos arrependemos? É assim que a gente... Deus, não tem desculpa, Deus, eu falei mesmo. E quem sabe o Senhor tem misericórdia de mim? Eu não mereço misericórdia. Será que nós nos arrependemos cientes de que nós merecemos o juízo e nada mais? Tem mais uma aplicação para nós. O arrependimento desse povo veio de uma palavra de graça. Veio, Deus ama vocês, porque Deus amou tanto o mundo. Deus é amor, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É assim que Jonas chega lá? O que Jonas chega pregando? Vai todo mundo morrer. Eu não quero nem explicar para vocês, eu quero que vocês morram mesmo. Não tinha nenhuma graça na boca de Jonas, só juízo. E mesmo assim, o que o povo faz? O povo se arrepende. Isso é fantástico. Com uma mensagem de juízo. Tem um grande pregador, que o nome dele foi Jonathan Edwards, ele já faleceu, mas ele pregou um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele pregou numa daquelas catedrais grandes que tinham pilares. E quando ele estava pregando e falando isso, vocês são pecadores, vocês merecem o inferno. As pessoas começaram a chorar e gritar em alta voz. E elas iam até os pilares, já se agarravam nos pilares e falavam, Deus, socorro, será que tem esperança para nós? Nós somos merecedores do inferno, não nos consuma. Gente, imagina as pessoas no meio da pregação, ouvindo que vão para o inferno, começar a clamar e gritar de desespero. O que eu faço? Foi isso que aconteceu no sermão de Pedro. Pedro nem terminou o sermão lá em Pentecostes, as pessoas, e aí, o que a gente faz? Vocês se arrependam e sejam batizados, para que sejam perdoados os vossos pecados. E essa deveria ser a nossa reação quando a gente ouve do juízo de Deus. Não querer só ouvir Deus é amor, mas ouvir do juízo contra o pecado. Por isso, saiba que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer um Deus santo. Nós precisamos conhecer o nosso próprio pecado, a nossa miséria, quem nós somos diante de Deus. E quando isso acontece é que nós nos damos conta das nossas falhas. Quando isso acontece, a gente pode se arrepender de fato. Porque mensagem que só acaricia o nosso coraçãozinho nunca vai mostrar para nós o quanto somos pecadores e o quanto Deus é santo. Por isso não fuja das pregações. Pelo contrário, procure as pregações. Seja como se aproxime da palavra de Deus, assim como um esfomeado se aproxima de um prato de comida.
Eu preciso disso, isso é para mim. Eu preciso de transformação, eu preciso de palavra. Devore a palavra, ame a palavra, ouça a palavra, obedeça a palavra. Queira ouvir. Você é um pecador, você precisa de ajuda. Porque é isso que traz arrependimento. E nós vemos nesse texto também que cada um teve de se arrepender, desde o maior até o menor. E nós não podemos nos apoiar no arrependimento dos outros. Isso é interessante. O pecado é nosso, não é dos outros. Não adianta o seu pai se arrepender, não adianta a sua irmã ter se convertido, não adianta o seu filho clamar a Deus, não adianta o seu esposo temer a Deus. É necessário que você faça isso pessoalmente. Você precisa fazer isso, mas ninguém pode fazer por você. E se você nunca se entregou a Jesus, saiba que você é um pecador e que você merece ser condenado por causa disso. Vai ter um juízo final, Deus não vai ser injusto em te condenar para o inferno. Somente por meio de Cristo você pode ter esperança. E é para isso que Jesus morreu na cruz. Para me perdoar, para te perdoar. Só se você confiar sua vida a Ele, você vai poder ser declarado justo por Deus. Porque pelo seu próprio braço é impossível você ser justo diante de Deus. Nada do que você faça pode comprar Deus. Dizem que no caixão não há gaveta, né? Você vai chegar diante de Deus pelado, nu. Deus, eu não tenho nada para oferecer. E Deus vai dizer, então, só se eu te salvei. Só se você se arrepender. E é assim que Deus lida com o mal no mundo. Deus é justo quando pune o pecado. A terceira pergunta que esse texto responde é a nossa conclusão, versículo 10. E a pergunta que esse versículo responde é, como Deus lida com o arrependimento? Olha o que o versículo 10 diz. Alguém lê para nós. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que ele enviaria e não o executou. O texto diz que Deus viu o que fizeram. Mas o que eles fizeram? Vocês lembram? Vamos tentar fazer uma retrospectiva. O que eles fizeram? Antes disso. Primeira coisa que esse povo fez. Antes disso. Antes do arrependimento. Antes. Olha o versículo 5. Começa o versículo 5. Creram em Deus. Essa foi a primeira atitude. E depois disso a gente teve, aí vocês falaram corretamente. Aí eles jejuaram, aí eles se humilharam, aí eles oraram e aí eles se converteram. Mas o que o texto diz que Deus viu deles? Versículo 10. Deus viu como se converteram do seu mau caminho. Em outras palavras, qualquer um pode dizer que creu. Qualquer um pode jejuar, qualquer um pode se humilhar, qualquer um pode orar. Mas somente quem se arrependeu de verdade e se converteu no coração, somente esse é que Deus perdoa. Isso é fantástico. Somente quem muda de atitude é quem se arrependeu verdadeiramente. Não é só você parar de fazer o mal, mas colocar o bem no lugar do mal. E quando Deus viu a conversão dos ninivitas, o que foi que aconteceu? Deus se arrependeu do mal que tinha dito faria. E qual foi o resultado disso? Ele não trouxe o mal que havia prometido para Nínive. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como assim? O pior, ou melhor, não sei, ficou pro final, né? Deus se arrepende? Como assim Deus se arrepende? Se fôssemos responder essa pergunta, a resposta seria um não e um sim. Deus se arrepende? Não. Deus se arrepende? Sim. Não, porque Deus não se arrepende da mesma maneira com que nós nos arrependemos. Normalmente, quando eu e você nos arrependemos, e quando pensamos nisso, nós pensamos em mudar de caminho, mudar de ideia de alguma coisa errada que estávamos fazendo para uma coisa boa. Né? E me arrependi de não ter falado com fulano. Fiz errado, vou fazer o certo, agora vou falar. Né? Mas Deus, como diz Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não é como eu e você, como nós. O homem muda de ideia, mas Deus não muda de ideia. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele não muda de ideia no meio do caminho. Ih, rapaz, não devia ter criado o homem. Ih, não devia ter mandado Jonas pregar, o povo se arrependeu, o que eu faço agora? Não, Deus já sabe de todas as coisas. E tudo que Deus faz é bom, os seus caminhos são perfeitos. Então Deus se arrepende? Não, não como nós. Mas Deus se arrepende? Sim, porque o texto diz que Deus se arrependeu. Em algum sentido Deus se arrepende. Mas é um arrependimento diferente.
Na verdade, a palavra aqui usada seria traduzida, ela é traduzida um pouco infeliz com arrependimento. Talvez ela poderia ser traduzida melhor por Deus usou outro caminho. Seria a melhor palavra para traduzir aí esse arrependimento de Deus. Deus usou um caminho certo para o certo e não um errado para o certo. Ih, fiz errado, vou fazer o certo. Não, estava certo aqui, vou usar um outro que também é certo. É isso que Deus está fazendo aqui. É essa maneira que a Bíblia usa para que a gente possa entender a Deus. Ela usa uma linguagem de homem. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus estende a sua mão a nós, significa que Deus tem uma mão grandona? A gente vê a mão de Deus aí estendida. Não. Mas significa que está usando uma imagem de um corpo, como se Deus tivesse um corpo, para que a gente entenda o que significa Deus estender a mão. Qual é o carinho de Deus por nós, como Deus cuida de nós. Dá para entender? Então a Bíblia às vezes vai colocar em Deus coisas de um corpo humano ou sentimentos, para que a gente entenda o que está acontecendo. Por isso, quando Deus se arrepende, não significa que Deus errou e que agora Ele quer consertar alguma coisa. Ih, não devia ter feito isso, vou tentar consertar. Mas que Deus decidiu simplesmente usar um outro caminho, tão certo quanto o primeiro. Era certo destruir? Era, mas era certo perdoar? Também era. Sabe por quê? Porque Deus tinha prometido isso. Eu quero que você abra em Jeremias 18. Você vai voltar agora. Você está em Jonas, você vai voltar esses pequenos livrinhos, vai passar Joel, vai voltar, vai passar Oséias, Daniel, Ezequiel, e você chega em Jeremias. Jeremias 18, 7 e 8. Pode ler? Jeremias 18, 7 e 8. Se achar, Duda, todo mundo achou? Capítulo 18, versículo 7 e 8, pode ler, Duda. No momento em que eu falar acerca de uma nação onde eu venho para o arrancar, derribar e destruir. 8. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Olha que interessante que esse texto está dizendo. Se eu mandar um juízo para uma cidade, e eu vou destruir ela, mas se ela se arrepender, o que eu vou fazer? Eu tiro o juízo. E eu vou perdoar o pecado dela. Então, quando Deus retira o castigo de Nínive, Ele está sendo fiel a si mesmo, está sendo fiel à palavra que Ele tinha prometido lá em Jeremias. E é por isso que Jonas ele não queria ir a Nínive para pregar. Por quê? Porque Jonas sabia desse texto. Ele fala, o dia que eu chegar lá, esse povo rebelde vai se converter. E Deus vai perdoar esse povo. E sabe o que Ele vai fazer depois? Vai dominar o nosso povo. Vai matar os israelitas. Então eu não quero que eles se arrependam. É por isso que Jonas não queria. É como se Deus ele fosse o sol. E as pessoas do mundo fossem duas coisas, ou vela ou barro. O que acontece quando o sol bate no barro? Seca. Seca. E quando acontece quando bate na vela? Derrete. É assim que acontece conosco. Deus continua sendo o mesmo, Ele é o sol para todos. O que muda somos nós. Quando o sol bate em nós, quando Deus clama por nós por uma resposta, ou nós nos endurecemos, ou nos amolecemos. Ou somos barro, ou somos vela. Deus não mudou. Quem muda somos eu e você. Se nós nos endurecemos, vamos trazer juízo. Se nós derretermos, nos arrependemos, Deus vai trazer perdão. Essa cena ela pode ser interpretada da seguinte maneira. Eu quero que você imagine uma coisa. Imagina que agora você volta para casa, vai ligar a televisão, vai estar lá, nem mais Jornal Nacional, já acabou, né? Mas imagina que você vê no jornal a seguinte notícia. O Estado Islâmico vai lançar uma bomba nuclear no Brasil. Dentro de 40 minutos. Você não tem tempo de fugir. Todo mundo vai tentar fugir do país, vai travar todo. Você não tem para onde fugir, para onde nós vamos correr. Ou vai para o mato, morro. Morro, mato, não sei. Né? O que você faria? Você está em casa, tem uma notícia, daqui 40 minutos vai morrer todo mundo. Talvez você ia olhar para sua família, ia chorar, ia abraçar, dar um grande beijo na sua esposa, no seu marido, ia abraçar os seus filhos. Talvez você ia se ajoelhar e orar e falar, Deus tem misericórdia de nós. Talvez. E você está ali, 35 minutos, contando o relógio, cronometrando. Está chegando o fim da nossa existência. 39 minutos. É a última oração, é o último abraço, é o último beijo. 40 minutos. Você até fecha o olho. Só que você está ali, ajoelhado, 41 minutos. E você ainda está esperando a destruição. Você acha que vai morrer ainda. 42 minutos. 43 minutos.
45 minutos você fala, o Estado Islâmico não tem relógio, eles estão atrasados. Ele devia ter destruído a gente. 50 minutos, 1 hora, 1h15, 1h30, você começa a perceber, o ataque foi cancelado, eles não vão destruir a gente. Qual a primeira coisa que você ia fazer? Dá um abraço na sua família. Orar a Deus, obrigado. Te garanto que você nunca mais vai olhar para sua família da mesma maneira. Você nunca mais vai olhar para sua vida da mesma maneira. Você ia priorizar as coisas mais importantes. Você ia tratar sua esposa e seu marido diferente. Você ia tratar os seus pais diferente. Com certeza você ia priorizar as coisas mais importantes da vida. Foi assim a experiência dos ninivitas. Eles não passaram 40 minutos esperando. Eles passaram 40 dias em profunda angústia, clamando a Deus. O que vai ser de nós? Jejuando, clamando, orando, vestido de pano de saco. Que terrível situação. E a misericórdia veio. Imagina eles, 41 dias. Deus não matou a gente. Que maravilha. Imagina a festa do povo quando se deu conta que estava vivo. Lembra da festa de Jonas? Quando se deu conta que estava vivo no peixe? Muito maior a do povo. E esse versículo nos ensina que Deus perdoa quando há arrependimento. É assim que Deus lida com o arrependimento. E nós podemos aprender muito com esse texto. O que Deus exige para perdoar é a conversão do mau caminho. Você pode dizer que crê, você pode dizer que jejua, você pode se humilhar, você pode orar, você pode ir para a igreja, você pode ser bonzinho, você pode ter sido batizado, você pode ter feito isso, aquilo, mas você só vai encontrar a misericórdia de Deus se você se arrepender de verdade, de coração. Isso vai ser visto na sua conversão, na sua vontade de abandonar o pecado, praticar o que é certo. Lembra de Provérbios 28:13? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas quem as confessa e as abandona, alcançará misericórdia. Pergunta para você, você se arrependeu? Então pare de tentar barganhar com Deus. Pare de tentar comprar Deus com a sua religiosidade, de fingir que nada está acontecendo de errado. Lamente, clame por socorro, se humilhe, jejue, mas principalmente mude de atitude. Só isso prova o verdadeiro arrependimento. Segunda lição. Eu e você, nós não deveríamos ter nenhum problema com o fato de Deus se arrependeu. Sabe por quê? Porque isso que Deus fez, foi o que Ele fez de tirar dos ninivitas o castigo que eles mereciam, é o que Deus fez a mim e a você, quando tirou de nós a condenação do inferno que nós merecíamos. Mas, e aí, como é que Deus pode fazer isso e ainda continuar sendo justo? Como é que Deus pode tirar de nós uma condenação que merecíamos e ser justo ainda? É por isso que Jesus morreu na cruz. Antes de morrer, Deus enviou sobre Ele toda a ira contra o pecado. As pessoas dizem que na cruz Jesus sofreu o inferno que eu e você merecíamos. Todo o nosso pecado sendo despejado em Jesus. Todo o nosso pecado, e Ele é quem estava pagando. Até o pecado dos ninivitas foi lançado lá. Porque Deus não pode deixar o pecado impune. E sabe em quem Ele puniu esses pecados? No próprio Filho dele. Isso porque Deus é justo e, como diz Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Mas a graça de Deus é tão grande que, além de não nos punir pelos nossos pecados, Deus também nos torna justos. Que é muito mais do que isso, igualzinho o seu Filho Jesus é. Ele olha para nós e diz, você não só foi perdoado, mas agora eu vejo Jesus em você. Você é justo como o meu Filho é justo. Por isso, nós podemos ser aceitos por Deus. E essa é a grande notícia da Bíblia toda. Deus se arrepende do mal que nós merecemos, enviando Jesus para nos perdoar. Por isso, se arrependa sinceramente. Jesus é o único por meio de quem você pode obter perdão de Deus e se livrar da ira. Deus só te perdoa se houver uma conversão genuína. Não somente essas expressões de religiosidade, jejum, oração, pano de saco, humilhação. Isso porque é assim que Deus lida com arrependimento, Ele perdoa. Ainda bem que Deus se arrepende. Ainda bem que Deus se arrepende. Amém? Jesus, quando Ele foi rejeitado pelos religiosos da época, Ele disse o seguinte aos religiosos, lá em Lucas 11:32, Ele disse assim, os homens de Nínive se levantarão do juízo contra essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Se você não se arrepender, até os ninivitas, no último dia, eles vão se levantar e falar, eu criei em Jonas, e você teve Jesus e não creu, você é mais culpado do que nós. Nós nos arrependemos.
Olha quem estava pregando. Era Jonas. Se você já tem conhecimento da Bíblia e não se arrepender, você não vai ter desculpa nenhuma no dia do juízo. Eu quero terminar, mais uma vez, terminar já não, mas ainda não, com duas aplicações gerais sobre esse capítulo. Primeira, o perdão de Deus é para todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Ainda tem esperança para você. Aproveite a chance. E se você já foi perdoado, eu queria que você olhasse para as outras pessoas com essa mesma misericórdia que Deus olha. Não seja como Jonas, não acha que a salvação é só para você, que a salvação só está na sua igreja, que é só para você tudo isso. Deus te deu a Bíblia, a palavra, a salvação em Jesus para compartilhar com todas as pessoas. Não deixa Deus dentro da gaveta. Segunda lição, o sucesso da pregação não é por causa do pregador, mas por causa do dono da palavra. E aqui é interessante para quem ensina, dá aula para crianças ou para os filhos. Não se orgulhe, mas se humilhe. As pessoas elas não se arrependem porque você é bom, porque você fala bem, porque você tem uma boa convicção das coisas, mas porque Deus é bom. Mas também não use isso como desculpa para não se preparar para ensinar. Jonas ele teve sucesso, mas ele não agiu corretamente. Lembre-se sempre de que a mensagem da salvação não depende de você. Tem uma frase muito bonita que fala assim: Deus trabalha através de nós, sem nós e apesar de nós. Eu quero concluir onde a gente começou. O que é um avivamento? Com base nesse texto, avivamento é um arrependimento sincero. Avivamento é produzido pela palavra de Deus no coração de quem entende a sua miséria como um pecador. Avivamento é profunda convicção do pecado. Avivamento é arrependimento sincero, é quebrantamento de coração. Avivamento é temor a Deus, a obediência à palavra. Avivamento é clamor por misericórdia. Não é bagunça, não é gritaria, não é a gente cair no chão, mas a gente se arrependendo e crendo em Deus. Que isso aconteça em nós, que isso aconteça na nossa igreja.